boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje é dia 9 de junho de 2021, estamos iniciando mais uma atividade da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, LASE-UFTM, uma liga de característica interdisciplinar que envolve discentes e docentes dos cursos da área da saúde da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais. Meu nome é Daniel, sou professor do curso de fisioterapia e coordenador da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva. Então, com grande satisfação que estamos, mais uma vez, desenvolvendo as nossas atividades de forma remota, mas mantendo esses encontros regulares, estimulando conhecimento na área de saúde esportiva, na área de saúde do atleta, entre os nossos ligantes. E com grande satisfação, nós temos aqui hoje um convidado que eu já conheço há um certo tempo, fisioterapeuta, professor mestre Marcelo Lima de Oliveira, que é graduado em fisioterapia pela Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, sul de Minas Gerais, é mestre em biociências aplicadas à saúde, também pela Unifal, é doutorando em biociências aplicadas à saúde e especializando em fisiologia do exercício, do paciente ao atleta, ambos os cursos também pela Unifal. É fisioterapeuta, com atuação na área de traumato-ortopedia e fisioterapia esportiva, atuando principalmente com métodos de avaliação em biomecânica, cinesiologia e biomecânica nessas duas grandes áreas. Então, Marcelo, primeiramente eu queria agradecer a sua presença, a sua participação aqui conosco. Marcelo vai trazer um tema muito interessante, ele vai falar sobre instabilidades no complexo articular do ombro. Marcelo, você fique muito à vontade para conduzir a sua apresentação. Na sequência, nós deixaremos o espaço aberto para dúvidas, bate-papo, uma discussão em cima do assunto. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco, em nome da LASE, em nome da nossa instituição, da UFTM, e essa parceria aí que temos de longa data entre as duas instituições. Fique muito à vontade para iniciar a sua apresentação. Vou tirar o compartilhamento da minha tela e você pode compartilhar a sua e ficar à vontade para iniciar o conteúdo. Tá, ok. Vou compartilhar aqui. Bom, primeiro estar conversando com todos vocês nessa noite sobre um tema bastante relevante e espero passar o conteúdo de uma forma mais clara e mais objetiva para vocês. Deixa eu só compartilhar aqui. Marcelo, eu deixei minha câmera desabilitada, tá? Mas qualquer informação aqui via chat eu vou passando para você durante a apresentação, tá? Tranquilo. Não, agora eu consegui. Compartilhou? Aqui para mim, sim. Eu gosto sempre de pedir, para que os nossos convidados aqui sinalizem também se estão visualizando a tela do professor Marcelo. Podem confirmar via chat, por favor. Ok, Manuel, Aline, Mariana, Daniel, Vitória. Algumas pessoas já confirmaram, Marcelo, acho que podemos seguir. Ok. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. O Daniel já me apresentou. Enfim, meu nome é Marcelo, sou fisioterapeuta. Atualmente faço parte do programa de pós-graduação em Biociência Aplicada à Saúde,
como doutorando. E hoje o tema da nossa conversa é instabilidade no complexo articular do ombro. Já de antemão, a gente tem que entender que o ombro, ou os movimentos do ombro, não são gerados por apenas uma articulação. Pelo contrário, por isso que o tema da nossa aula hoje é complexo do ombro, complexo articular do ombro, no qual é um sistema funcional composto por 5 articulações. E aí, em decorrência disso, por conta dessa característica, o tornam o ombro uma articulação mais móvel do membro superior. E este complexo funciona em perfeito sincronismo. A sua grande amplitude de movimento, entretanto, torna a articulação relativamente instável e, por conta dessa instabilidade, sujeita a inúmeras lesões. E aí, nesse sentido, o complexo funcional do ombro, ou complexo articular do ombro, ele é formado por 5 articulações, que podem ser subdivididas em articulações verdadeiras e articulações falsas ou articulações fisiológicas. No caso das articulações verdadeiras, nós temos a esternoclavicular, a articulação acromioclavicular e a articulação glenohumeral. E as articulações fisiológicas, né, ou articulações falsas, são chamadas de articulação subdeltoídea e a articulação escápulo-torácica. Essa articulação subdeltoídea ela é basicamente assim, formada pelo o processo coracoide anteriormente, o acrômio posteriormente, o ligamento coracoacromial e coberto pela musculatura do deltoide. E vai acontecer essa articulação fisiológica ou articulação falsa subdeltoídea. E a articulação escápulo-torácica, que é a articulação da escápula em relação ao gradil costal. Mas hoje, especificamente, nós vamos conversar sobre a articulação acromioclavicular e a articulação glenohumeral. Bom, a articulação glenohumeral, ela é uma articulação sinovial que é formada pela fossa glenoide e escápula e a cabeça do húmero. É uma articulação do tipo bola e soquete, na qual tem uma interface limitada entre o húmero e a escápula e possui maior liberdade de movimento. Essa convexidade da cabeça humeral excede a concavidade glenoidal. E aí, porque, em decorrência disso, a cavidade é aprofundada pela presença de um anel fibrocartilaginoso denominado lábio glenoidal. É como se esse lábrum, esse anel de fibrocartilagem abraçasse o húmero, conferindo mais estabilidade para essa articulação. E também, em decorrência dessa interface limitada entre o húmero e a escápula, acaba acontecendo uma maior liberdade de movimento. Do ponto de vista anatômico, a estabilidade glenohumeral acontece também uma restrição óssea, uma restrição ligamentar e capsular de tecidos passivos, vamos dizer assim, e uma restrição neuromuscular dos músculos que estão envolvidos nessa articulação. A restrição óssea, por exemplo, a gente pode falar que o acrômio faz parte dessa restrição, conferindo também a estabilidade glenohumeral. E a gente pode chamar, então, de estabilizadores estáticos essa restrição ligamentar, onde nós temos o ligamento coraco-humeral, temos o ligamento glenohumeral superior, temos o ligamento glenohumeral inferior, glenohumeral médio. São ligamentos que estão na parte anterior, no aspecto anterior dessa articulação, que vão estar conferindo instabilidade na articulação glenohumeral. Nós temos também os estabilizadores dinâmicos, ou estabilizadores neuromusculares, que a gente pode pegar, nesse sentido, os músculos do manguito rotador.
que são muito bem conhecidos, que é o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor e o subescapular. Esses músculos têm uma importante função de estabilizar a cabeça do ombro em relação à glenoide. Então, nós temos os estabilizadores estáticos e os estabilizadores dinâmicos, conferindo estabilidade na articulação glenohumeral. Bom, como eu disse, por conta dessa convexidade da cabeça humeral exceder a concavidade glenoidal, nós temos o lábio glenoidal, enfim, um anel, né, de fibrocartilagem que vai abraçar, no caso, o úmero e conferir estabilidade para essa articulação também. É uma estrutura que aumenta, vamos dizer assim, a cavidade glenoidal, expande ela para ter uma boa estabilidade articular, nesse caso, na articulação glenohumeral. Aqui é mais um desenho representativo, não só do lábio glenoidal, a gente consegue ver alguns músculos que envolvem a articulação glenohumeral, esses músculos seccionados, músculos do manguito rotador, e também a cápsula. Então, nós temos um conjunto de estruturas passivas e ativas, estabilizadores dinâmicos e estabilizadores estáticos, que vão conferir a estabilidade para essa articulação glenohumeral. Bom, porém, pode acontecer de ter um déficit proprioceptivo nessa articulação, onde há uma falha nesses mecanorreceptores que estão tanto em cápsula, em ligamento ou em estrutura muscular, porque esses mecanorreceptores na articulação do ombro, por exemplo, têm uma função de fornecer informação quanto à posição articular, a direção do movimento e a própria velocidade do movimento, de como que ele está acontecendo. E quando a gente tem algum déficit proprioceptivo, seja por lesão neuromuscular, ou algum processo inflamatório envolvido, ou algum desequilíbrio muscular dos músculos que estão estabilizando essa articulação, vai acontecer um atraso nessa reação neuromuscular, vai acontecer um atraso dos estabilizadores dinâmicos da articulação, podendo conferir também, em decorrência desse atraso neuromuscular, uma instabilidade nessa articulação. Então, é importante essas estruturas estarem atuando em conjunto, estabilizadores dinâmicos, estabilizadores passivos ou estáticos, para estar estabilizando a articulação glenohumeral, enfim, todo o plano de movimento. É importante entender também, dentro desse contexto, a diferença entre frouxidão e instabilidade. No caso de uma frouxidão da articulação glenohumeral, e isso já é uma característica dessa articulação, é a variação na amplitude dos movimentos dessa articulação, no caso de translação, da cabeça do úmero em relação ao glenoide. Não vai apresentar nenhum sintoma ou apreensão, tanto que essa frouxidão, ela acontece bilateral, tanto na glenohumeral direita quanto na glenohumeral esquerda. Então, não é isso que pode ou vai causar uma sintomatologia ou a própria apreensão. Isso é uma frouxidão, muitas vezes, fisiológica da articulação para conferir essa variação de amplitude dentro dos movimentos que a articulação necessita de fazer. E aí a gente tem a instabilidade, que aí é o aumento dessa translação dentro da glenohumeral, do osso em relação à cavidade glenoidal, do úmero, e aí pode causar sintomas, vai causar alguns sinais, e isso pode, quando esse processo, essa instabilidade se torna crônica, pode acontecer algumas lesões importantes na articulação que vai influenciar diretamente na função desse membro superior ou da própria articulação glenohumeral. Bom, em relação às instabilidades, a gente pode subdividi-las em duas. Subluxação, que é a perda parcial desse contato articular entre osso, entre úmero, entre cabeça do úmero e a glenoide, e a fossa glenoidal.
E nesse sentido, a subluxação é muito mais comum, 5 vezes mais comum em relação à luxação. O osso não perde todo o contato articular e a luxação, que aí vem a ser a perda completa do contato articular. E o que pode causar essas instabilidades ou essa instabilidade articular da glenohumeral? A própria ruptura ou frouxidão ligamentar, o formato ósseo, igual eu comentei inicialmente, essa convexidade da cabeça humeral excedendo a concavidade glenoidal é uma das causas de instabilidade, mas aí a gente conversou também que existem estabilizadores passivos e ativos, enfim, neuromusculares e ligamentares que vão estabilizar essa articulação. Fraqueza muscular, um desequilíbrio muscular importante, por exemplo, de rotadores internos e externos de ombro, pode levar e causar uma instabilidade articular também. Frouxidão de tecidos moles, e aí entra frouxidão principalmente dos tecidos passivos que conferem estabilidade para essa articulação, uma ruptura muscular e tendínea, e hereditariedade, alguns fatores genéticos que podem influenciar na formação do colágeno, dessas estruturas passivas, do próprio labrum glenoidal, dos ligamentos, de cápsula, e não vão atuarem de maneira efetiva por conta dessa alteração morfológica, e aí também vai ser uma das causas de instabilidade glenohumeral. Bom, então a instabilidade da articulação glenohumeral é uma perda de relação anatômica entre a cabeça do ombro e a glenoide. E dentro dessa instabilidade, ou dentro dessas luxações, 96% das luxações são anteriores, onde o ombro se desloca para anterior e depois para inferior. E a gente pode subdividir quanto à forma de ocorrência. Então, nesse sentido, pode acontecer uma luxação traumática, com uma força violenta, no caso por uma queda, por um impacto direto na articulação glenohumeral, e dependendo da energia que vai acontecer essa queda ou esse trauma, pode acontecer a desinserção do lábio, algum tipo de lesão ligamentar e algum tipo de lesão capsular que vai, posteriormente, influenciar na estabilidade dessa articulação e podendo ou não causar uma instabilidade articular. E também nós falamos que tem as luxações não traumáticas, que aí pode acontecer de episódios de subluxações sem qualquer fator traumático, e aí não há separação das estruturas anatômicas e a articulação é normalmente hipermóvel, e aí por conta desses vários episódios de subluxações, que muitas vezes é assintomático, ou o paciente ou a pessoa não percebe, vai levando a uma certa falência de estruturas passivas, ser uma causa de luxação glenohumeral. E também as luxações recidivantes, onde 80% das luxações vão ocorrer novas luxações em menor intensidade. Quando acontece o primeiro episódio de luxação, a articulação, ou no caso, o paciente tem 95% de chance, aproximadamente, de acontecer um novo episódio. E assim, durante o dia, no trabalho, dependendo do movimento que fizer, essas luxações podem acontecer, podendo até ocorrer movimentos mínimos do ombro, que às vezes anteriormente a primeira luxação não acontecia, essa instabilidade, e passa a acontecer. Então, acaba acontecendo, tendo uma frouxidão desses estabilizadores passivos, por conta dessas luxações recidivantes, e aí podendo ou não evoluir para caso cirúrgico. E aí tem caso da pessoa que já tem um histórico de luxação acontecer desse ombro luxar e o paciente está dormindo, faz algum movimento diferente durante a noite, assim,
e acaba acordando assustado com o ombro luxado. E eu sou um exemplo dessa questão aí de luxar à noite, enfim, de luxações recidivantes. Eu já tive alguns episódios de luxação e até na época eu pensei em que era caso cirúrgico, mas enfim, eu consegui de uma maneira melhorar os meus estabilizadores dinâmicos e estabilizar a articulação. Hoje eu vivo normalmente, sei os movimentos que podem influenciar na glenohumeral e causar essa luxação, enfim, de forma instável, mas o grande problema dessas luxações recidivantes é lesões posteriormente que podem acontecer por conta de várias vezes esse ombro vira a sair do lugar, a luxar. Bom, aí, enfatizando essa questão de classificação quanto à gravidade, no caso, para fixar a subluxação, separa parcialmente a cabeça do ombro na cavidade glenoide, e aí o indivíduo refere dor em cápsula articular, e pode ou não haver um processo inflamatório envolvido por conta desses microtraumas interarticulares. E aí a luxação glenomeral acontece a separação completa da cabeça do ombro em relação à glenoide, que pode ser por uma força violenta, não traumática, às vezes dentro do futebol, por exemplo, um, um contato, um choque corpo a corpo ali, pode acontecer episódios de luxação, e aí a própria luxação pode acontecer também após episódios de subluxação, que muitas vezes passam despercebidos, vai estressando essas estruturas articulares, levando a uma frouxidão desses estabilizadores passivos, e aí acontecendo em algum momento mais específico, não necessariamente um trauma, algum movimento mais brusco, dentro de algum movimento de algum esporte, acontecer a luxação glenohumeral. Bom, a classificação quanto à localização da instabilidade. Então, nós temos a luxação anterior, que é a mais comum, em 98% dos casos, que ela pode vir a ocorrer por trauma direto e violento na região póstero-anterior, então, de póstero para anterior, um jogo de corpo dentro do futebol, uma pancada, enfim. Pode acontecer essa luxação anterior e também uma queda sobre o solo, acompanhado de uma abdução com rotação externa. Não necessariamente acontecendo uma queda sobre o solo, mas se esse indivíduo fizer uma abdução e uma rotação externa com bastante energia, por exemplo, ou um movimento mais bem elaborado, dependendo do nível, do grau de instabilidade articular, dependendo de como essas estruturas passivas e as estruturas ativas relacionadas, por exemplo, ao desequilíbrio muscular estiverem comprometidas, um movimento simples de abdução com rotação externa pode acontecer em um episódio anterior de luxação glenohumeral. E nós também temos a luxação glenohumeral posterior, que é mais rara de acontecer e acontece em casos, por exemplo, de um choque elétrico, onde acontece uma reação mais brusca do membro, ou durante uma crise epilética que vai envolver uma contração mais brusca, né, uma grande contração dos rotadores externos de ombro, podendo ocorrer também após um trauma antero-posterior. Por que sugere-se que ela é mais rara? Isso já tem dados explicando isso por conta do próprio acrômio, que é localizado posteriormente e acaba impedindo que esse ombro se desloque posteriormente. E a classificação quanto à localização da instabilidade, no caso inferior, produzida por uma força violenta com o braço em abdução máxima, onde acaba na região axilar, e também uma instabilidade superior, que também é rara, sendo necessário que aconteça uma fratura do acrômio, por exemplo, ou uma lesão muscular do manguito rotador, em algum acidente automobilístico, enfim, algum trauma de alta energia que esse indivíduo possa vir a ter no ombro. E aí, acontecendo essa fratura do acrômio, uma lesão mais específica da musculatura do manguito, aconteceu uma luxação superior
da articulação glenohumeral. Sinais e sintomas clínicos. O que acontece quando tem esse episódio de luxação glenohumeral anterior? É bem específico e é possível identificar imediatamente. No caso, o indivíduo vai relatar muita dor e vai perder a função dessa articulação glenohumeral. O ombro se posiciona em abdução e rotação lateral, e aí vai acontecer um abaulamento anterior à articulação e uma depressão posterior, em decorrência dessa luxação anterior, onde a cabeça do ombro se projeta anteriormente. E aí, por consequência disso, pode ter uma lesão, né? Pode apresentar uma lesão do nervo axilar, em casos mais específicos, e esse paciente imediatamente perde função e ele não consegue, muitas das vezes, sustentar o membro que foi luxado, o membro que teve essa luxação glenohumeral anterior, que é a mais comum. Então, ele com o membro contralateral, com a mão, com o braço contralateral, ele acaba sustentando o outro membro por conta da dor, por conta da perda de função. E aí, no caso de subluxações anteriores, como a gente já conversou, que é um processo mais sutil, que muitas vezes passa despercebido, mas por conta desses microtraumas, talvez desse processo inflamatório envolvido nessas subluxações recorrentes, que é um sinal e um sintoma específico, é a perda de força e de potência dos músculos envolvidos na articulação e do membro superior como um todo. Eu trouxe para vocês um sinal clássico quando acontece esse episódio de luxação glenohumeral anterior, no caso traumático, um episódio agudo, com o típico sinal da dragona ou sinal de cabide. E aí na figura A, à esquerda, a seta mostra para a gente esse afundamento nessa região da articulação do ombro. E aí quando essa luxação é reduzida, é realizada essa redução da luxação glenohumeral, verifica-se o retorno do contorno arredondado do ombro da anatomia específica da articulação do ombro, que nós podemos ver na figura B, à direita. Então, assim, bateu o olho na articulação, bateu o olho no ombro, de acordo com os sintomas referidos pelo paciente, pelo atleta, a gente consegue identificar logo assim, de cara, esse sinal importante, que é típico da luxação traumática aguda anterior. Eu trouxe dois exemplos, duas imagens. Nesse caso, à esquerda de um atleta que teve uma luxação glenohumeral, e a gente consegue identificar o sinal de cabide. E um episódio recente, também, que aconteceu no Big Brother Brasil, o Arthur, né, que teve um episódio de luxação glenohumeral, e se eu não me engano, ele já teria feito uma cirurgia para tentar estabilizar essa articulação. Enfim, aí numa prova lá, ele acabou luxando o seu ombro novamente. Também é possível identificar o sinal de cabide ali, e é possível observar também que ele fez uma tipóia para sustentar o membro, e o membro acaba se encontrando em abdução com rotação externa. E aí, dentro do contexto da avaliação fisioterapêutica, tem alguns sinais, alguns testes que nós podemos realizar para estar conferindo a estabilidade dessa articulação glenohumeral. Já de início, nós conseguimos avaliar por meio de uma inspeção, e aí, nesse sentido, nós conseguimos é possível, né, fazer um teste específico do sinal do sulco, no qual você posiciona o paciente de pé ou sentado, com o membro superior, no caso, o membro que aconteceu a luxação relaxado, ao lado do corpo, e o fisioterapeuta realiza uma força para baixo, com o cotovelo em flexão, 90 graus de flexão. E esse sinal, esse teste, é positivo quando há um aumento do espaço interarticular glenohumeral, indicando uma instabilidade inferior de articulação glenohumeral. É possível a gente observar nessa imagem, bem claramente, o sinal do sulco.
E aí, nós também temos que palpar essa articulação, lógico que de uma maneira mais tranquila, porque se ele já vem de um episódio agudo de luxação, vai estar sensibilizado por conta disso, por conta do processo inflamatório envolvido na articulação, mas é importante nós palparmos essa cabeça do úmero em relação à glenoide, enfim, de póstero para anterior, de cânio para caudal. Existe aí nesse sentido um teste que é conhecido como teste de carga de deslocamento, que é a mesma posição onde coloca o paciente sentado, relaxado, o terapeuta em pé se posiciona atrás do paciente, palpa e segura ali a cabeça do úmero e corre os dedos para sentir o posicionamento em relação da cabeça do úmero em relação à cavidade glenoide. E pode, no caso, realizar esse teste na posição deitada também. Então, assim, é um exame mais específico da articulação para ver como que está em relação à estabilidade, posicionamento, como o paciente se comporta em relação a isso. Tem um teste que é um teste mais sensível e paciente, às vezes a gente não consegue realizar esse teste, que é o crank test ou teste de apreensão. Tem que ter muito cuidado se for mesmo realizar esse teste, e aí você coloca o paciente em decúbito dorsal, com o ombro em abdução de 90 graus, e aí passivamente o terapeuta faz uma rotação externa, posiciona esse ombro em abdução e rotação externa, posiciona a mão embaixo da articulação glenohumeral, faz uma leve força para frente, póstero anterior. E aí esse paciente pode ter uma reação de apreensão ou resistir à progressão desse movimento. Às vezes ele acha que vai luxar ou fica um pouco apreensivo em relação a isso, por conta da posição em abdução e rotação externa, que é o movimento que pode levar à luxação glenohumeral. E aí, em contrapartida, tem também o teste de recolocação. E aí o terapeuta posiciona a mão na porção anterior, o posicionamento do paciente é o mesmo do teste de apreensão, mas aí o terapeuta posiciona a mão na porção anterior do ombro do paciente, quando o sinal, no caso de apreensão, for positivo, e faz uma pressão em direção ao solo. Aí esse paciente fica mais tranquilo, perde aquela apreensão em relação ao teste, consegue realizar mais um pouquinho de rotação externa. E aí, desse modo, a articulação, ou a sensação que esse paciente tem é que a articulação está mais estabilizada e consegue realizar um pouco mais de rotação externa nesse posicionamento. Bom, e como eu disse inicialmente, em decorrência de vários episódios de luxações do ombro, essas luxações recidivantes, vai acontecendo estresse nessas estruturas passivas que estabilizam a articulação. Ligamentos, cápsula, o próprio lábio glenoidal. E aí aumenta a chance de acontecer lesões nessas estruturas. Então, por conta de luxações recidivantes, muitas vezes em atletas, ou até mesmo pessoas que não estão envolvidas no contexto esportivo, mas que têm vários episódios no seu dia a dia de luxação, ou até mesmo no primeiro episódio de luxação, pode acontecer algumas lesões importantes nessas estruturas passivas, além da própria instabilidade articular, e aí vai influenciar mais ainda e vai causar mais instabilidade articular, vai causar dor e vai influenciar na função desse membro, enfim. É importante intervir de forma inicial nessa instabilidade para que isso não aconteça e não aumentando a chance de ter alguma lesão mais complexa na articulação glenohumeral. Então, tem algumas lesões que acontecem nessa articulação e uma delas é as lesões em SLAP, que é a lesão do lábio glenoidal superior, que acontece de anterior para posterior. Então, por conta dessas luxações recidivantes, de vários episódios traumáticos de luxação, ou, dependendo, um episódio específico, um momento, um evento específico de luxação, acaba
acontecendo uma lesão do lado glenoidal, no caso, a própria lesão em SLEP, né? Lesão do lado glenoidal superior de anterior para posterior. E aí, como eu disse, vai influenciar na função dessa articulação, nos movimentos dentro do esporte, no contexto diário desse indivíduo que acaba tendo essa lesão. Eu trouxe mais uma vez aqui para fixar em relação ao lábio glenoidal, e aí a borda, né, de fibrocartilagem ao redor da cavidade glenoidal. Bom, e as causas dessa lesão em SLEP? Queda sobre o braço fletido e abduzido, uma tração excessiva do bíceps braquial, e aí no caso da cabeça, da porção longa, né, do tendão do bíceps braquial, que passa ali também, a gente não pode esquecer que é uma estrutura que também confere estabilidade na articulação glenomeral por conta do seu posicionamento anterior. A realização também de esforço extremo para elevar um objeto pesado, às vezes dentro do contexto do esporte, por exemplo, de um treinamento de força, que acaba exagerando com algumas cargas, e aí também entra essa questão do overuse, pode causar instabilidade articular e estressar essas estruturas passivas e acabar lesando o lábio glenoidal e acontecendo uma lesão em SLEP. E é um GIF que mostra de forma específica onde acontece a lesão. E no caso, como eu disse, a lesão do lado glenoidal superior e anterior para posterior. E por conta disso vai causar dor, instabilidade, desenvolver um processo inflamatório interarticular, influenciando diretamente na função, dentro do contexto esportivo, enfim, que esse paciente necessita fazer ou realizar algum movimento específico da articulação. E a lesão em SLEP, ela pode ser subdividida em tipo 1, que acontece só uma pequena fibrilação do lábio glenoidal, um desgaste, onde não acontece essa avulsão do lábio glenoidal, ele se mantém ligado à glenoide, é uma lesão mais simples, essa tipo 1, e 10% de todas as lesões em SLEP. E aí vai aumentando a gravidade ou a complexidade das lesões, no caso tipo 2, que já vai acontecer a desinserção do complexo bíceps labral, no caso do tendão da cabeça longa do bíceps, e aí desenvolvendo instabilidade. É uma lesão um pouco mais séria em relação a tipo 1, e aí 40% de todas as lesões. Nesse caso, que já vai acontecer a desinserção do complexo bíceps labral com a instabilidade, enfim, esse paciente pode desenvolver episódios de subluxação, a própria luxação dessa articulação, e referir dor e diminuição da função desses membros. Tipo 3, que aí já acontece essa desinserção labral da glenoide e desenvolve uma lesão em alça de balde. Entretanto, o tendão acaba ficando intacto, mas acontece essa lesão labral que vai causar dor, vai causar instabilidade na articulação, enfim, que também vai influenciar na função pode influenciar na função desse indivíduo, e são 30% de todas as lesões em SLEP. E a tipo 4, que vai ter um acometimento da inserção do tendão da cabeça longa do bíceps, e também vai causar mais dor, instabilidade, enfim, esse paciente pode vir a desenvolver algum tipo de alteração funcional e também é uma lesão mais complexa em relação às outras, 15% dos casos. Bom, e aí em relação às lesões SLEP, tem alguns sinais e sintomas que precisamos destacar, que é a sensação de bloqueio articular, dependendo do movimento que faz, ou dependendo da amplitude que executa, vai causar instabilidade nos movimentos. Essa estabilidade que a glenoide confere para a articulação, abraçando o úmero, se torna comprometida, desenvolve dor, estalidos
Normalmente, pode vir lesões associadas do manguito rotador e gerar algumas complicações, como formação de cistos nesse lábio, perilabrais ou perilabiais, que podem comprimir os nervos, podendo levar à instabilidade do ombro, influenciando nesse controle neuromuscular ou nessa estabilização dinâmica do ombro. E o teste de speed, o teste da cabeça longa do bíceps, se torna positivo também. Então, se o paciente ou o indivíduo chega com esses relatos, dependendo do movimento que ele fez, do trauma que ocorreu, enfim, do esporte, tem que ficar mais atento em relação a isso, a esses sinais e sintomas, e possivelmente ele pode ter desenvolvido uma lesão mais complexa na articulação glenomeral, podendo ser uma lesão em SLEP. Também tem a lesão de Bankart, que é a lesão labral com avulsão da cápsula, mais comum que a lesão em SLEP, que vai ocorrer normalmente associada à luxação glenomeral anterior. Então, assim, luxações recidivantes da glenomeral ou um episódio mais específico de luxação glenomeral pode vir a ocorrer uma lesão do labro que vai influenciar nessa estabilidade articular, causando dor, enfim. E principalmente quando acontecem, né, vários episódios de luxação, pode ocorrer uma lesão de Bankart, que é a lesão do labro com avulsão dessa cápsula articular. Aqui eu trouxe um exemplo dessa lesão de Bankart, que é uma lesão antero-inferior, que aí acontece uma desinserção do lado glenoidal da borda antero-inferior da glenoide. E aí acaba, de certa forma, a função do lábio glenoidal se tornando comprometida por conta da lesão, por conta de episódios recorrentes de luxação, e aí esse indivíduo pode evoluir para um processo cirúrgico ou uma instabilidade crônica aí de articulação glenomeral, muitas vezes não respondendo muito bem ao tratamento conservador. Aqui só para a gente diferenciar a lesão em SLEP da lesão de Bankart. No caso, a lesão em SLEP à esquerda, de Bankart à direita. Bom, de uma maneira geral, o tratamento das instabilidades do ombro se inicia por um tratamento conservador, independente se é luxação ou subluxação. Como eu disse, quando esses episódios de luxação e a lesão de Bankart acontece, quando esses episódios vêm associados a uma lesão de Bankart, normalmente não aceita muito bem o tratamento conservador, enfim, buscando de uma forma específica, de acordo com cada déficit funcional do paciente, tentar estabilizar essa articulação com exercícios específicos, e esse paciente que vem de uma lesão de luxações recorrentes e acabou desenvolvendo uma lesão de Bankart, pode não responder muito bem ao tratamento conservador, a abordagem desses estabilizadores dinâmicos, e acaba evoluindo para um processo cirúrgico, para tentar reconstruir a estrutura que foi lesada e conferir estabilidade articular novamente. Bom, de uma forma geral, o objetivo desse tratamento fisioterapêutico conservador nessas luxações e glenomeral, nessas instabilidades do ombro, em episódios agudos, por exemplo, ou crônicos, é a diminuição da inflamação e da dor nessas estruturas, restaurar, né, a amplitude plena do movimento, sem gerar instabilidade ou sem lesionar essas estruturas passivas que conferem estabilidade. Escápula, isso é muito importante, eu vou falar com vocês daqui a pouco. De início, vamos ficar atento a movimentos que, para ganho de flexibilidade, essa articulação já vem de um estresse por conta dos episódios de instabilidade, então temos que ter um pouco de cautela em relação às abordagens que têm o objetivo de ganho de flexibilidade. E em fases iniciais também ficar atento a exercícios de decoaptação articular, porque você pega uma articulação que já vem
de episódios de instabilidade, de luxação, subluxação, e começa a trabalhar ela de forma a decoaptar, talvez de separar, né, o húmero da glenoide, da cavidade glenoidal, isso também não é indicado. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado em abordagens para ganho de flexibilidade, amplitude de movimento, no caso da decoaptação articular. Aqui eu trouxe alguns exemplos. A gente tem que lembrar também que não é receita de bolo, não é o mesmo tratamento fisioterapêutico para todos que apresentam instabilidade articular. Mas, de uma forma geral, a gente tem que olhar para esses músculos do manguito rotador, que vão conferir estabilidade para a articulação glenohumeral, e, no caso de exercício para rotação externa, rotação interna, abdução, extensão, flexão de ombro, mas a partir de uma avaliação que você vai fazer, e às vezes esses pacientes apresentam alterações diferentes em certas estruturas musculares, e envolvendo também a escápula, nós temos que ficar atentos em relação a isso e direcionar os melhores exercícios para tentar ter o sucesso, enfim, estabilizar essa articulação da melhor maneira possível, postergando talvez um processo cirúrgico ou tendo sucesso só com o tratamento conservador. E nós temos também que nessas causas de não só de instabilidades, eu gosto sempre de enfatizar, não só em casos de instabilidade da glenohumeral, mas também de lesões de ombro, ficarmos atentos aos músculos que atuam na escápula. Uma vez que os músculos do manguito rotador têm a sua origem na escápula, uma escápula estável, uma escápula com seu movimento pleno, é considerado essencial para ter uma boa função, uma boa estabilização dinâmica desses músculos que vão estabilizar a articulação glenohumeral do ombro em relação à cavidade glenoide. Então, voltando na questão da avaliação, é importante identificar possíveis alterações no movimento da escápula, no ritmo escapulohumeral, que pode estar influenciando diretamente nesses músculos do manguito rotador. E aí que entra mais uma vez a questão das avaliações, que a gente tem que estar sempre de olho e direcionando da melhor forma possível o tratamento e não ficar só na articulação em si, mas em toda a cadeia cinética, todo o membro superior. Aqui eu trouxe um exemplo de exercício disso. Esse artigo é recente, onde Ganderton e colaboradores propuseram um novo protocolo de fortalecimento dos músculos do manguito rotador com uma resistência elástica de posterior para anterior na escápula, conferindo estabilidade no plano escapular. E aí eles sugeriram que essa resistência pode melhorar a ativação dos estabilizadores ou dos músculos que atuam na escápula, e aí criando uma plataforma estável a partir da qual essa escápula funciona de uma forma plena, de uma forma estável, os músculos do manguito rotador podem gerar força com mais eficiência. Então uma boa opção aí de estar tentando implementar, enfim, no tratamento de lesões de ombro ou da própria instabilidade glenohumeral, para estar complementando aí o protocolo e fazendo essa abordagem mais específica com essa resistência elástica e potencializando os músculos que atuam ali na articulação glenohumeral, os músculos do manguito rotador, podendo gerar força com mais eficiência. Bom, agora nós vamos falar um pouco também das luxações acromioclaviculares, as famosas LAC, né? Que vai acontecer a perda de relação anatômica entre a clavícula e o acrômio, ocorre normalmente devido à queda sobre a articulação do ombro, que aí pode ser devido a traumas diretos, quedas sobre o ombro ou também acidentes automobilísticos, acontecendo então a luxação acrômio-clavicular. Essa luxação possui origem traumática, representando 10% das luxações de ombro. É mais comum na segunda década de vida
e em homens, uma proporção aí de 5:1. Mecanismos de lesão que podem acontecer essa luxação acromioclavicular por meio de uma força direta, onde o paciente cai sobre o ombro, e aí essa força direta empurra o acrômio para baixo, pode vir associada com uma lesão ligamentar, ou, no caso, uma fratura de clavícula. E uma força indireta para cima, que aí esse indivíduo cai com a mão estendida e vai acontecer uma sobrecarga aos ligamentos acromioclaviculares. Aqui é um exemplo específico de um trauma direto na articulação do ombro e influenciando na articulação acromioclavicular, que é o mecanismo de lesão onde o paciente cai sobre o ombro, podendo acontecer uma luxação acromioclavicular. E aqui também esse episódio ficou bastante conhecido, no caso do Salah, na final da Champions League. E, enfim, um lance específico do jogo, ele cai lá com a mão estendida, o trauma, a energia que o ombro acaba sofrendo se dissipa na articulação acromioclavicular e ele acaba desenvolvendo uma articulação acromioclavicular. E aí é um mecanismo de trauma, como eu disse no slide anterior, de força indireta para cima, na queda com a mão estendida, em alta energia, acaba acontecendo também esse episódio de luxação acromioclavicular. Bom, em relação à gravidade, nós classificamos a LAC em tipo 1, que vai acontecer apenas um estiramento dos ligamentos acromioclaviculares ali. Portanto, não há nenhum desvio da clavícula. É como se fosse uma leve torção na articulação e vai, por conta disso, acontecer um estiramento dos ligamentos acromioclaviculares. Portanto, não há nenhum desvio da clavícula. A luxação acromioclavicular do tipo 2, que vai acontecer uma ruptura dos ligamentos acromioclaviculares, mas os ligamentos coracoclaviculares do processo coracoide da clavícula ficam intactos. A luxação do tipo 3, que aí vai acontecer uma ruptura dos ligamentos acromioclaviculares e coracoclaviculares, e o espaço intercoracoclavicular aumentado. Já acontece um certo desvio dentro desse tipo, né, de articulação. A luxação acromioclavicular do tipo 4, que aí vai acontecer e vai só aumentando a complexidade dessas lesões, e por consequência disso a instabilidade também, e acontece a ruptura dos ligamentos acromioclaviculares e coracoclaviculares com desvio posterior da clavícula. A articulação acaba acontecendo esse desvio de forma posterior. A tipo 4 é uma ruptura dos ligamentos acromioclaviculares e coracoclaviculares e acontece um desvio superior da clavícula de 100 a 300%. E acaba que o músculo deltoide e trapézio podem ser inseridos, enfim, acontecendo uma lesão arrancada da clavícula distal. E a do tipo 6, que é uma ruptura dos ligamentos acromioclaviculares e coracoclaviculares, onde a clavícula é desviada inferiormente ao acrômio ou ao processo coracoide. As luxações acromioclaviculares tipo 1, 2 e 3, elas respondem bem ao tratamento conservador, podem responder bem a um tratamento conservador. Mas aí, quando aumenta essa complexidade do tipo 4, 5 e 6, dependendo do perfil desse indivíduo, é recomendado tratamento cirúrgico, dependendo do grau de estabilidade, enfim, em relação à função desse indivíduo, recomenda-se um tratamento cirúrgico. Eu trouxe uma imagem de uma radiografia que demonstra a luxação acromioclavicular do tipo 5 com desvio superior a 100%. Então, o desvio normal gira ali em torno de 12 milímetros por conta da lesão e da ruptura dos ligamentos acromioclaviculares e coracoacromiais. Vai acontecer esse desvio superior
maior que 100%, o dobro do lado contralateral. Eu trouxe uma outra imagem que representa os tipos, né, e a complexidade de cada tipo, enfim, o comprometimento anatômico de cada estrutura envolvida na articulação e, posteriormente, o seu desvio, com desvio, sem desvio, enfim, as estruturas foram envolvidas com ruptura ou apenas uma distensão em relação ao tipo de luxação acromioclavicular. Bom, de certa forma, esse tipo de lesão, como eu disse, a fisioterapia tem papel fundamental dentro do contexto do tratamento conservador e mesmo se esses pacientes forem encaminhados, né, dependendo da complexidade da lesão, eles acabam sendo submetidos a algum processo cirúrgico de fixação, de estabilização dessa articulação acromioclavicular. Enfim, aí existem inúmeras técnicas cirúrgicas para acontecer, podem ser estabelecidas nessa estabilidade. Também o tratamento conservador e o tratamento pós-cirúrgico é fundamental para conferir estabilidade dinâmica dessa articulação, enfim, atuar em relação ao movimento, a função desse paciente em toda a cadeia cinética do membro superior, e a gente tem, igual eu disse anteriormente, não só olhar para a glândula humeral, não só olhar para a região acromioclavicular, mas pensar nas estruturas que estão envolvidas no movimento do ombro, pensar em toda a cadeia cinética, pensar que o ritmo escápulo-humeral é muito importante para a amplitude plena dessa articulação e para desenvolver uma boa função em relação ao ombro que foi acometido por algum tipo de instabilidade, algum tipo de luxação. Bom, eu realmente agradeço a vocês novamente e, enfim, é sempre um prazer estar conversando com os alunos que não estão na Unifal, em outras universidades, outras instituições. O que o momento pede é que seja de forma não presencial. Eu espero que isso se resolva, né, ou se estabilize o mais rápido possível para, em eventos futuros e outras oportunidades, a gente estar de forma presencial, trocando uma ideia, conversando sobre alguns assuntos relacionados à fisioterapia musculoesquelética, esportiva e biomecânica. Eu gosto sempre de agradecer no final e enfatizar que a gente não faz nada sozinho, principalmente dentro da pesquisa. Nós temos um grupo dentro da Unifal, que é o grupo de estudos de joelho, onde nós desenvolvemos algumas pesquisas dentro do laboratório de biomecânica em análise do movimento, com algumas ferramentas biomecânicas, eletromiografia, cinemática, enfim, baropodometria, e alguns projetos de pesquisa de TCC, mestrado, doutorado, que são envolvidos, e que é importante destacar essa ajuda e essa união de todos, de determinação de todos para acontecer as nossas atividades acadêmicas, principalmente dentro do contexto de pesquisa. Eu agradeço mais uma vez o convite da Liga, o convite do professor Daniel pela oportunidade e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Muito bom, Marcelo. Nós que agradecemos a sua participação aqui conosco. Deixo os nossos ligantes bastante à vontade para tirarem dúvidas, fazerem perguntas, né, aproveitarem a presença do professor Marcelo aqui para isso. Geralmente o pessoal fica um pouquinho mais inibido no começo, Marcelo, então eu vou começar abrindo aqui uma pergunta, mas antes, só fazendo um comentário. Parabéns pela apresentação, né, primeiramente. Acho que você traz aqui para nós um tema extremamente importante dentro do contexto da traumato-ortopedia e da fisioterapia esportiva. Certamente nós temos aqui alguns ligantes que são atletas recreacionais ou atletas com um nível de performance um pouco maior aí do que o recreacional. Talvez alguns tiveram, né, uma atuação esportiva um pouco mais intensa em algum momento, ou tem ainda. Certamente alguns já experimentaram esse tipo de lesão, né?
que infelizmente é bastante recorrente, né, no meio esportivo. Antes de passar aqui para o Manuel, que já levantou a mão para perguntar, eu acho que é muito importante, Marcelo, destacar, né, algo que a gente sempre busca na disciplina, né, ou durante o estágio, chamar a atenção, né, dos alunos, dos estagiários para isso, e você fez isso também na sua apresentação, que é você não enxergar o ombro como sendo uma articulação. Ou seja, né, não entendendo, não considerando que nós estamos falando de um complexo articular. E dentro de um complexo articular você tem algumas articulações, né, de 4 a 5, dependendo da literatura. E aí você trouxe na sua revisão anatômica, já no início da apresentação, muito claramente isso, né, esse aspecto e a importância de você entender o ombro como um complexo articular. Isso faz todo sentido do ponto de vista da avaliação e vai fazer todo sentido no ponto de vista da intervenção. Né? E você chamou mais a atenção para isso nas abordagens de tratamento, você ressaltou a importância, né, por exemplo, da articulação escapulotorácica, né? E do papel dos músculos que atuam na escápula para, na medida em que você tem um melhor controle sobre a posição e o movimento escapular, automaticamente você gera uma condição de estabilidade aprimorada para essa articulação, que é a base de inserção muscular de vários músculos que atuam na articulação glenomeral ou escapulomeral. E a gente vê, Marcelo, né, ainda vê muito, né, infelizmente, um erro básico na rotina clínica dos profissionais ignorarem isso, né, e olharem ali só para a articulação escapulomeral e dentro dos programas de exercícios, seja para tratamento ou seja para treinamento, enfatizar apenas os músculos do manguito rotador, né, os músculos que atuam diretamente na articulação glenomeral e esquecerem, né, o papel, né, da cintura escapular, da articulação escapulotorácica, além das outras articulações, né? Então, acho que você trouxe uma mensagem muito clara, né, Marcelo? Acho que você podia até aproveitar um pouquinho mais para, se você quiser explorar um pouco mais isso. Acho que esse é um ponto-chave, né, na reabilitação das lesões do ombro, não só das instabilidades, mas das lesões do ombro em geral, né? Esse papel da articulação escapulotorácica, esse papel da musculatura que controla a posição e o movimento escapular e o impacto que isso tem dentro de um programa mais abrangente de reabilitação. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Marcelo, em relação a isso? O que é importante destacar é que muitas vezes, quando o indivíduo apresenta dor ou disfunção de ombro, o problema não está no ombro, na articulação glenomeral. Essa disfunção ou esse episódio, esse quadro de dor pode ser em decorrência de alguma alteração importante no ritmo escapulomeral. E a gente fazendo uma revisão, né, de que acontece em relação a esse ritmo, que a escápula, a partir de 60 graus de elevação do braço, ela começa a se movimentar e, e se essa escápula não apresenta um ritmo escapulomeral eficiente, vai influenciar na função do ombro. Então, esses indivíduos que podem apresentar algum desequilíbrio muscular importante dos músculos que estabilizam a escápula, e aí a gente pode falar sobre o serrate anterior, o trapézio, fibras ascendentes, e a gente lembra do volante escapular, que são músculos importantes que conferem o movimento da escápula de forma efetiva. Então, assim, da mesma forma que a gente, quando tratamos uma lesão de joelho, precisamos olhar para os estabilizadores proximais e distais, e aí no caso do quadril e do tornozelo, quando nós vamos tratar uma lesão de ombro, um PO, de fratura, enfim, uma síndrome do impacto aí, é preciso lembrar que para os músculos estabilizadores dessa articulação
agirem de forma efetiva, a escápula e, por consequência, os músculos que a estabilizam, e aí o trapézio e o serrátil anterior, também precisam agirem de uma maneira efetiva. E aí, deste modo, otimizar a função dos músculos do manguito rotador, conferindo essa estabilidade articular, essa estabilidade da articulação do ombro. Então, é sempre olhar o membro como um todo. E isso também quando esse indivíduo apresentar uma lesão de tendinopatia, uma hipocondilite lateral, por exemplo, avaliar o ombro desse paciente, avaliar os rotadores laterais, internos e externos de ombro. É muito comum o paciente que apresenta disfunção de ombro chegar para você com desequilíbrio muscular, e esse desequilíbrio muscular, principalmente de rotadores externos, que estarem mais fracos ou menos resistentes em relação aos rotadores internos. Então, eu acho que é isso. A gente tem que pensar no movimento como um todo, na cadeia cinética como um todo, e não se atentar só aonde está referindo dor, ou está acontecendo problema, ou onde foi o pós-operatório, enfim. Enxergar o membro como um todo, todas as estruturas envolvidas no movimento. Perfeito, Marcelo. Eu acho que o Emanuel tinha levantado a mão. Emanuel, se você quiser fazer a pergunta, fique à vontade. Tá dando para ouvir? Boa noite, Marcelo. Primeiramente, parabéns pela palestra, foi interessante aula. Eu fico com uma dúvida pontual em relação à lesão do ligamento acromioclavicular. E se for, por exemplo, o caso de um indivíduo com o tipo 4 dessa lesão, que ele não teve arrancamento da musculatura, mas a clavícula teve o deslocamento superior, certo? Você falou que o tratamento conservador, dependendo do caso, ele se aplica bem. Você poderia dar um exemplo, por exemplo, de como que a gente poderia fazer esse tratamento desse indivíduo? Se a gente, através da musculatura, tenta trazer a clavícula mais próxima novamente, como é que funciona? Então, no caso da luxação acromioclavicular do tipo 4, geralmente o tratamento evolui para cirurgia. Então, pacientes com poucos sintomas, pacientes sedentários ou idosos podem ser tratados também sem cirurgia, eventualmente, mas dependendo do nível de função desse paciente, enfim, dos sintomas que ele acaba referindo para você, não temos sucesso com o tratamento conservador. Mas, de maneira geral, a gente tem que tentar avaliar esse paciente e identificar os sinais e sintomas e as queixas que ele vem apresentando em decorrência dessa lesão. Nós não vamos tratar a lesão em si, a luxação acromioclavicular. Nós vamos tentar abordar as disfunções que essa lesão apresenta dentro do complexo articular do ombro. E a partir de uma avaliação que nós fizermos, tentar elaborar um protocolo mais específico, com exercícios que estão envolvidos ali ao redor dessa articulação, para tentar, de uma forma efetiva, por meio do tratamento conservador, diminuir esses sinais e sintomas de dor, ou talvez de instabilidade dessa articulação, processo inflamatório que pode estar estabelecido nessa região, e esse paciente não evoluir para uma cirurgia. Então, entra aquela questão de você identificar os sinais e sintomas, os déficits funcionais que esse paciente apresenta, as queixas que ele pode vir apresentar no seu dia a dia, enfim. E aí entra a questão do nível de função desse paciente, o que ele pretende fazer, o que ele faz em relação a esse membro que foi machucado, e a partir disso tentar estabelecer alguns exercícios de manguito, exercícios de articulação do ombro como um todo, não esquecendo de olhar, como a gente vem comentando, toda a cadeia cinética para tentar estabelecer um melhor protocolo. Então, a gente não trata a lesão em si, a gente tem que ver o que esse paciente apresenta de disfunção frente a essa lesão. Mas se um paciente é muito ativo, no caso, um desportista, ele possivelmente vai precisar fazer uma abordagem cirúrgica para estar estabilizando essa articulação. Respondi? Não, claro, respondeu sim. Até essa na dúvida pontual mesmo, que eu fiquei em dúvida, porque pela demonstração que a gente teve no slide, parece, sim, a partir do grau 3 já ser bem grave, né?
mas então é a depender da demanda do paciente e nível de funcionalidade. Se tiver uma lesão grave, mas não tiver uma demanda de fazer a cirurgia, então mantém-se só o tratamento conservador mesmo, que não pode até não interferir na vida dele, né? Exatamente. Acho que a conexão é essa mesmo, Emanuel. É importante lembrar, né, que a articulação acromioclavicular, ela tem uma dependência muito grande dos estabilizadores passivos, estáticos, né? E aí, se você tem uma instabilidade que afete um mecanismo traumático, né, que afete esses estabilizadores estáticos, a instabilidade funcional, ela é muito provável acontecer. E o suporte muscular para a estabilidade articular dessa articulação específica, ele é menos extenso do que o suporte articular que a articulação glenomeral tem, por exemplo. Então, esse é um desafio, né, Marcelo, para nós, né? Se a gente for pensar que a acromioclavicular, ela tem um suporte muscular mais restrito, né, para auxiliar na estabilidade. Por outro lado, a gente não pode esquecer que essa articulação, um dos componentes dessa articulação, uma das superfícies articulares, é a superfície do acrômio, né? E o acrômio, por sua vez, ele é um componente escapular. Então, novamente, a posição da escápula, o controle da postura e do movimento da escápula, indiretamente afeta a estabilidade acromioclavicular. A gente, às vezes, pensa na escápula só ligando a escápula à glenomeral, enxergando só a extremidade lateral dela, a cavidade glenoide, né? Mas esquece de enxergar essa parede superior e anterior dela, o acrômio, que é a superfície articular na articulação acromioclavicular. Então, novamente, a importância de abordar os músculos estabilizadores escapulares, para indiretamente buscar um mecanismo de manejo conservador, quando a instabilidade não é tão severa, né, como o Marcelo comentou. Não sei se você quer complementar com mais alguma coisa, Marcelo, em relação a isso. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que se atentar em relação ao movimento do ombro como um todo, né? E de que forma isso pode estar afetado por conta da lesão. E aí entra a questão do quanto isso vai influenciar na função do paciente. E é um desafio por conta disso. Cada paciente responde de um jeito, o nível de função dele, talvez a prática esportiva que ele esteja inserido, influencia no norte que a gente vai ter que tomar ali em relação ao tratamento conservador, ou fazer um pré-operatório e preparar esse paciente para uma cirurgia de estabilização. Perfeito, Marcelo. Tem uma pergunta aqui no chat da Giovana. Ela pergunta o que nós, enquanto praticantes de exercícios que às vezes exigem maior sobrecarga nos ombros, podemos fazer para prevenir essas lesões e luxações? Ó, alterações anatômicas, fatores envolvidos com hereditariedade, enfim, no aspecto morfológico dos estabilizadores estáticos de ombro, a gente não consegue, de certa forma, intervir, como um exercício de prevenção, controle neuromuscular, por exemplo. No caso de um esporte que tem uma alta demanda de articulação do ombro, do ponto de vista de luxação, enfim, de subluxação, a gente tem que pensar no controle neuromuscular dessa articulação, nos estabilizadores dinâmicos dessa articulação. Então, tentar direcionar esses protocolos, talvez, de prevenção ou de exercícios dentro do contexto esportivo, dentro do gesto esportivo que você pratica, movimentos overhead, né, que são conhecidos, movimentos acima no nível da cabeça, enfim, no pescoço, handball ou algum exercício que demanda por movimentos com altas amplitudes, tentar elaborar condutas específicas que vão atuar nesses músculos, principalmente os músculos do manguito rotador, para conferir uma estabilidade, não acontecer o desequilíbrio das estruturas dinâmicas ali. Voltando a tentar também identificar possíveis alterações importantes na cabeça cinética como um todo, na escápula,
Às vezes, uma tensão muscular excessiva na região pode influenciar no movimento da escápula e não é ganhar força, mas ganhar resistência, não é ganhar força, mas ganhar mobilidade articular. Então, eu acho que é mais por essa linha de avaliar e encontrar possíveis déficits nessas articulações e intervir de maneira efetiva com exercícios específicos de resistência, fortalecimento, treino de força, potência. Acho que é mais ou menos nessa linha que a gente tem que pensar, dependendo da demanda do esporte. Exatamente. E lembrando, né, Marcelo, como você ressaltou na sua apresentação, que não há uma recomendação que seja, entre aspas, né, uma receita, né, de bolo aí padronizada para toda e qualquer pessoa, né? Acho que tudo passa por uma avaliação bastante individualizada, diagnósticos de desarranjos neuromusculares e biomecânicos bastante precisos, específicos, né, para cada atleta, para cada situação, e aí a demanda, o tipo de esporte, a demanda, o volume, o nível de performance, tudo isso vai entrar em consideração para que aí os melhores exercícios eles sejam realmente indicados. A gente comenta, né, algumas linhas gerais de exercícios, como o Marcelo trouxe aqui na aula, mas não é algo que possa ser feito de uma forma universal e de qualquer forma, né, de qualquer maneira, por todos, né? Acho que o Marcelo também trouxe essa mensagem, né? Marcelo, tem mais uma pergunta aqui no chat do Ângelo, fiquem à vontade para perguntar, pessoal. O Ângelo parabeniza pela palestra e ele fala sobre quadros de instabilidade e luxações, ainda mais quando são casos recidivantes, se eles podem levar a outras disfunções, como a capsulite adesiva, por exemplo. Acredito que sim, em decorrência dessas instabilidades, dessas luxações, ou até mesmo subluxações. A cápsula, né, esse indivíduo acaba desenvolvendo um processo inflamatório e evoluir para uma capsulite adesiva. E muitas vezes esses episódios de subluxações passam despercebidos, como eu disse. E aí esse paciente vai ter algum efeito ruim desses episódios que pode desenvolver uma capsulite adesiva ou alguma lesão labral importante, alguma lesão importante dos estabilizadores estáticos articulares. Exatamente, né? Além da capsulite adesiva, né, ou uma afecção mais em geral, né, na cápsula articular, você comentou também na apresentação as lesões labrais, né? Ainda existem lesões por impactação na cabeça do húmero, né? Fraturas por impacto na cabeça do húmero, que também podem acontecer. Lesões neurológicas, né? Neuropraxia do nervo axilar, dependendo da direção da instabilidade anterior, inferior, às vezes multidirecional no sentido anterior-inferior, né, a chance de neuropraxia também é grande. Então, existe uma série de lesões associadas que, a depender da energia do trauma ou da recorrência dos episódios, podem derivar, né, de forma secundária dessas instabilidades. Então, realmente, a pergunta do Ângelo é interessante para chamar a atenção, né, para outras lesões associadas ou para lesões secundárias a um episódio traumático ou um episódio recorrente, né, Marcelo? Exatamente. E essa aqui, quando a gente fala de ombro, tem algumas situações que às vezes o paciente apresenta a mesma lesão em ambos os ombros, apresenta a mesma lesão bilateralmente, e um ombro ele não tem nenhum tipo de sintoma. No membro contralateral, na articulação contralateral, ele acaba tendo essa insuficiência, talvez labral, ou alguma lesão mais específica, algum processo inflamatório envolvido ali, que acaba apresentando alguns sinais e sintomas específicos também, que tem que acabar intervindo e realizando algum tipo de tratamento conservador. Muito bom, Marcelo. Enquanto o pessoal ainda vai verificando aqui se tem alguma outra dúvida ou não, só para a gente entrar com outro assunto aqui que eu acho que é importante também a gente bater nessa mensagem, Marcelo.
existe uma corrente aí muito forte de pesquisadores e profissionais que entendem, né, o ombro como tendo uma função muito importante em uma série de gestuais esportivos. A gente usa o arremesso como sendo o modelo didático para abordar essas lesões do ombro, ou movimentos parecidos com o arremesso, né, que também a gente pode enquadrar dentro dessa categoria. E aí, nesse sentido, os autores entendem que, como você falou, o membro superior, ele é uma cadeia cinética importante, isso envolve o ombro, isso envolve a base do ombro, a cintura escapular, mas a gente pode pensar até um pouco mais amplo, um pouco mais além do ombro, né, além desse complexo articular e além do membro superior, de entender a conexão que isso tem com o tronco, pelve, membros inferiores e solo. Uma cadeia cinética fechada, né, ali na base, ali no solo, né, e aberta na extremidade superior. E tudo isso, né, todo esse conjunto de funções é que vai determinar uma mecânica eficiente do arremesso, né. E aí eu chamo a atenção para a função dos músculos do core. Marcelo, o que você pensa aí dentro desse cenário, né? Qual que seria a sua visão em relação à reabilitação, o treinamento desses atletas, quanto à função do tronco, dos músculos do core, qual que é a importância que isso tem para você na sua abordagem? Olha, pensando na dissipação dessa energia, dependendo da demanda do esporte, esportes que exigem de membro superior, beisebol, handball, ou até mesmo esportes de membros inferiores, como o futebol, a questão do core, na estabilização de tronco, e nessa questão de estabilizar, de dissipar a energia e favorecer o movimento, influenciando diretamente no desempenho desses atletas, é muito importante. Então a gente não pode deixar de lado. E aí, voltando, a gente tem que pensar na cadeia cinética como um todo, enfim, aí dependendo da demanda do esporte, está atuando não só no ombro, mas no tronco, nos músculos do core, para influenciar diretamente no desempenho, melhorando talvez o gestual esportivo desse indivíduo, pensando também no ponto de vista de prevenção, ou a questão de esportes que demandam de membros inferiores. Isso já foi comprovado que existe uma sinergia de membros, no caso do futebol especificamente, existe uma sinergia de movimento de membros inferiores, tronco e membros superiores. Atletas que têm esse sinergismo funcional, vamos dizer assim, ou sinergismo muscular de ambas as extremidades, ganham em relação à agilidade, ganham em relação à função. Então, aí a gente fazendo um gancho, aqueles atletas mais troncudos, mais travados, muitas vezes não consegue pegar um atleta ali da sua posição, um zagueiro, um atacante, que tem uma maior mobilidade, usa mais os braços, usa mais os troncos, e isso vai influenciar diretamente no desempenho desses indivíduos, desses atletas. E por isso é importante, não só, dependendo da demanda do esporte, se atentar em relação à biomecânica do gesto esportivo e realizar uma abordagem mais específica em músculos do tronco e do core, no caso. Perfeito. Alguém que você conhece aqui, Marcelo, comentou aqui no chat, o Felipe falou que é comum ver atletas iniciantes de handball se queixarem de dor no ombro, em função de não terem o gesto esportivo ideal. Eu não sei se ele está falando em causa própria, se ele sentiu isso na própria pele, né, porque ele foi um atleta do handball, ou se ele está falando de colegas, né? É isso aí. Então, realmente, né, acho que o que você comentou acontece, né, e acontece muitas vezes porque o mapeamento, né, o monitoramento dos atletas acaba sendo falho, né, principalmente na base. A gente tem essa dificuldade. Equipes que não tenham grande investimento, que não tenham um corpo clínico à disposição, né, em tempo satisfatório, e isso é muito comum na base, né, da maioria das equipes, ou equipes de menor expressão,
acabam tendo lacunas, né, nesse monitoramento, né, nesse acompanhamento do ponto de vista do gestual esportivo, do gestual biomecânico, né, e aí, puxando aí um gancho para uma outra pergunta, Marcelo, do ponto de vista dos métodos biomecânicos, né, o que você enxerga, assim, de possibilidades, principalmente, vamos tentar pensar para o clínico, né, para o profissional, tentando sair um pouco do campo da pesquisa, né, que às vezes alguns instrumentos não são tão acessíveis, mas alguns métodos têm alternativas de baixo custo também, né? O que você poderia falar um pouquinho, Marcelo, da sua vivência? Como é que você enxergaria o profissional podendo usar de alguns recursos biomecânicos de baixo custo para tentar entender melhor essas disfunções de movimento e, com isso, ter uma avaliação e uma reavaliação mais efetiva desses atletas? Olha, a gente tem um recurso de avaliação quantitativa do movimento. Então, assim, partindo do ponto da cinemática 2D, que a gente precisa só no celular, de uma câmera de um celular, de algum aplicativo específico que traz para a gente, nesse plano, de um único plano de movimento, né, no plano frontal, possíveis alterações em quadril, possíveis alterações no plano frontal do joelho, que podem influenciar na biomecânica do esporte e do gesto esportivo que esse paciente vem a desenvolver e no nosso dia a dia. Às vezes a gente não precisa ter nenhum tipo de ferramenta específica, tecnológica, mas nós começarmos a avaliar o movimento desse paciente, e obviamente que isso varia muito de examinador para examinador, mas dentro da nossa prática, da nossa vivência, a gente já consegue visualizar possíveis alterações importantes que podem levar a um risco de desenvolver alguma lesão ou que influencia também no desempenho esportivo. Então, ferramentas hoje, tem vários aplicativos que conseguem mensurar a angulação para a gente, a amplitude de movimento, ou a própria avaliação do movimento em 2D, em duas dimensões, que traz para a gente em um único plano de movimento, no caso, plano frontal, ou alterações no plano sagital, que podem ser fatores de risco para algum tipo de lesão. Então, eu acho que é muito importante, principalmente, trazer esse feedback para o seu paciente, para o seu atleta, enfim, indivíduo que você esteja tratando, e mostrar para ele que talvez esse movimento, dentro da demanda esportiva que ele apresenta, pode ser lesivo, pode causar uma lesão mais importante. Então, essa conversa, essas correções, talvez, esses feedbacks que você traz para o seu paciente por meio de alguma ferramenta tecnológica ou alguma avaliação mais específica por meio do movimento, por exemplo, é importante. Então, assim, não tem custo nenhum, basta ter o interesse de demonstrar isso para o seu atleta, para o seu paciente, e acabar desenvolvendo a ferramenta no seu dia a dia. E com certeza, você dando esse feedback, dando esse retorno para ele, de possíveis alterações do movimento durante o gesto esportivo, ou em algum teste específico que você venha a fazer com ele, e você acha que ele pode influenciar no seu desempenho, durante a prática esportiva, ou até mesmo aumentando o risco de alguma lesão, eu acho que é muito válido trazer essas ferramentas de avaliação do movimento no dia a dia mesmo. Perfeito, Marcelo. Agrega, né? Não só a avaliação, informações, mas também valor, né? Valor, pensando na questão de mercado mesmo, né? Acho que são, às vezes, recursos de baixo custo, com investimentos próximos do zero, recursos que estão disponíveis e que acrescentam uma qualidade na sua avaliação, na sua reavaliação, em você conseguir educar o movimento, fornecer um feedback extrínseco, né, visual, que permita uma reeducação de movimento mais efetiva, na medida que o atleta visualiza, né, o movimento, a filmagem e possíveis erros de movimento para correção, e direciona, né, estratégia de treinamento e intervenção. Então, acho que é bem interessante você
trazer aqui para nós essa fala. Estou olhando aqui no chat, não estamos com nenhuma outra manifestação, né? Marcelo, sendo assim, eu queria, mais uma vez, agradecer a sua participação aqui conosco. Acho que foi um bate-papo muito bom, tema bem interessante, ficará disponível, né, para quem quiser assistir posteriormente, dentro do nosso canal da LASE. Aqueles que não estão inscritos, né, a gente sempre solicita a inscrição, o apoio ao nosso canal, a ativação das notificações, que sempre nós temos aí conteúdos novos sendo disponibilizados no canal sobre temas diversos dentro da área de saúde esportiva. Ter o Marcelo aqui hoje, para mim, foi uma grande satisfação. O Marcelo foi um orientando meu de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso, apesar de a gente parecer ter a mesma idade, mais ou menos, né, Marcelo? Mas ele foi... ruim para mim. Mas foi me orientando de iniciação científica, TCC, mestrado. Então, estou, né, na coorientação do trabalho de doutorado dele. Então, é uma pessoa que eu acompanhei desde os primórdios ali da graduação da fisioterapia. E pude, né, acompanhar a evolução, né, a formação, consolidação como profissional, né, a atuação na área acadêmica, na área clínica, e vejo que o Marcelo vem ganhando bastante projeção, bastante destaque ali na região ali de Alfenas, cidades vizinhas ali do sul de Minas, e isso é mérito, né, Marcelo, da sua dedicação, do seu esforço, do seu empenho. Então, fico muito contente como professor que fui, né, naquele momento na graduação e orientador nas pesquisas, e colaborador, parceiro aqui nas pesquisas, em ver o seu crescimento, né, acadêmico, profissional. Desejo sucesso, né, a você na sequência da trajetória, e agradeço, né, mais uma vez a sua participação aqui conosco. É bom, eu que agradeço, Daniel, o convite. Para mim, essas trocas de experiência, de conteúdo é sempre muito válido. E, assim, eu que gosto de destacar para as pessoas que converso e que, no caso, você, como meu orientador desde a iniciação científica, enfim, até hoje, nesse caminho, e você foi peça fundamental de eu escolher, né? Lá atrás, eu lembro que eu tinha duas opções, ou eu ia fazer um aprimoramento, ou eu ia fazer um mestrado. E eu já tinha passado no aprimoramento e não tinha passado no mestrado. E a gente conversou, você me apresentou o projeto não tinha projeto, né? Era uma ideia. E se eu estou nessa área acadêmica, se eu tenho motivação diária, se eu tenho, assim, interesse pela área, é você que tem papel fundamental. E isso vamos dizer, é o meu guru dentro do que eu penso, do que eu me imagino daqui a algum tempo. É um exemplo a mim, eu que agradeço, e é sempre uma disposição estar colaborando, mesmo que à distância, né? Exato, a gente tem que, mesmo à distância, aproveitar essas possibilidades, né, Marcelo? E manter, né? Manter o contato, manter as parcerias, isso é muito importante para todos nós. Então, queria te agradecer mais uma vez, né? Vou interromper aqui a gravação, mas antes desejando, né, uma boa noite a todos, uma boa semana, fiquem bem e daqui a 15 dias nós nos encontramos novamente. Um abraço a todos, uma boa noite.